Vem cá, você sente que você tem pouca estabilidade nos seus pés? Se você é aquela pessoa que sente que seus pés tombam para dentro ou tombam para fora, ou você tropeça com facilidade, eu preciso te ensinar o que você tem que fazer para realmente ter estabilidade, não só nos seus pés, mas no seu corpo inteiro. Ainda mais porque a gente é igual um prédio. Se a gente não tiver um bom alicerce, todo o resto sofre. Por exemplo, dores que a gente sente no pescoço, dores lombares, rigidez no tronco como um todo, dependem totalmente e acontecem por conta dessa falta de apoio nos pés. Então, o que você tem que entender antes de tudo? Não é fazendo exercícios num pé só, não é tentando desequilibrar que você vai equilibrar o seu corpo. Você precisa, primeiro de tudo, entender quem que apoia o seu pé, né? Quem apoia o seu peso, o seu corpo, e quem te estabiliza. Pensa o seguinte, olha o tamanho do nosso calcanhar. Você já parou para perceber como ele é muito forte, como ele é grosso? Ele é assim, principalmente para conseguir suportar todo o peso do nosso corpo. Mas quem sustenta e estabiliza, né? Quem faz com que todo o resto do corpo fique mais relaxado, são os dedos. Então, é sempre importante você entender que o seu corpo tem que estar apoiado em cima dos calcanhares e dos dedos também, principalmente em cima do dedão. Nessa região do dedão, a gente tem uma articulação que é a mais importante quando a gente pensa em estabilidade, que é a articulação do hálux. Então, por exemplo, quando a gente anda, nós deveríamos pisar dessa forma, né? Calcanhar, dedinhos e dedão. Quando você agarra o chão com o dedão, é exatamente nesse momento que o seu corpo fica estável para você fazer a transferência de peso para cima do seu pé e depois empurrar o chão para você subir e conseguir dar o próximo passo. Mas normalmente, né, como a gente não aprendeu isso direito no nosso dia a dia, como a gente não teve essa educação corporal, a gente acaba pisando só no calcanhar, ou acaba esbarrando só a ponta do pé, ou acaba batendo só o pé do lado de dentro ou do lado de fora. Eu quero saber o que você sente. Já deixa nos comentários aqui para eu saber se o seu tênis come mais do lado de fora, mais do lado de dentro, nos calcanhares, o que acontece. Então aqui eu vou te ensinar o que você precisa fazer para que agora você tenha uma pisada muito mais fluida, para que você não tenha todo esse impacto, muito menos em cima do seu tornozelo, ou do joelho, ou do quadril, ou de qualquer outra região do corpo. Então, primeiro de tudo, você tem que entender que você não pode também deixar os seus pés, né, o seu corpo inteiro apoiados nos calcanhares, daquele jeito que você percebe que o seu peso faz com que o joelho fique esticado para trás. E eu sei que muita gente fica desse jeito. Talvez você que esteja me vendo agora, você sente que o seu joelho fica esticadão para trás, né? Então, para você começar a corrigir isso e já começar a sentir o peso mais no lugar certo, primeiro de tudo, pense um pouquinho no seu quadril também. Você tem que entender que esse meiozinho aqui entre as pernas, essa região aqui do períneo, ele precisa sempre estar mirando para o chão. Será que o seu quadril está mirando para o chão? Ou será que ele está muito para trás? Né? Às vezes, tentando arrumar a postura, você acaba puxando esse apoio para trás, contraindo a sua lombar e, consequentemente, jogando o peso que antes era para estar no pé inteiro, agora só para os calcanhares. E olha só, conforme o peso vai indo para os calcanhares, eu vou desequilibrando, porque o corpo entende que eu não estou me sustentando em lugar nenhum. É como se eu tivesse o tempo todo assim, ó. Você que fica com o peso só nos calcanhares é a mesma coisa que você estivesse andando assim. Por isso que algumas pessoas têm canelite, outras pessoas desenvolvem condromalácia patelar, outras pessoas têm muita dor na lombar só de ficar 5 minutos em pé. Então, para você mudar isso, lembra do que eu falei, esse meiozinho tem que estar mirando para o chão. Olha só, meu joelho que está esticado, agora vai fazer isso aqui, ó. Só de fazer esse ajuste no quadril, automaticamente o peso que estava só no calcanhar e travando toda essa parte de trás, agora já vai aliviar e com isso eu vou ter mais estabilidade. Se eu ficar com peso só nos calcanhares, de novo, olha o que acontece aqui em cima também. Os braços, não sei se você sabe, mas eles são o nosso segundo mecanismo de equilíbrio, é a nossa proteção do nosso corpo.
Por exemplo, se você estiver no slackline, numa corda bamba, um lugar que você desequilibra, o que você ativa na hora? Os braços, né, para você não cair. Então, quando o corpo entende, percebe, né, porque o nosso corpo é inteligente, por mais que você erre muita coisa, por conta que ninguém ensinou isso na sua vida, mas o corpo tem os mecanismos de defesa. Então, quando o corpo sente que você está só nos calcanhares, automaticamente os ombros já ficam tensos também. Então isso acaba virando um problema muito grande, porque você faz tanta força aqui em cima para tentar se equilibrar e não percebe que essa tensão toda que está nessa parte superior só está acontecendo por conta que você não está se apoiando no lugar certo. Então, né, joga o peso do quadril para baixo e, se necessário, inclina um pouquinho o seu corpo para frente para você começar a sentir o peso que antes estava aqui atrás, que já aliviou por conta que você ajustou o seu quadril, agora indo para frente, ao ponto de você sentir o peso tanto nos calcanhares, mas nos dedos. Mas os seus dedos têm que fazer isso aqui que os meus vão fazer, ó. Quando eu inclino um pouquinho para frente, é tipo um grau, meio grau, ó. Automaticamente eu sinto os dedos agarrando o chão. Esse agarrar do chão é o que vai garantir que você tenha mais estabilidade. Só que essa estabilidade também, por conta dos anos que você não teve, não praticou esses movimentos, ela vai sumindo. E falta de estabilidade nos pés também quer dizer falta de tônus nos músculos que fazem essas garras funcionarem. Igual se você não usasse o resto do seu corpo, né? Por exemplo, você já deve ter visto alguém que, sei lá, quebrou uma perna, ficou com a perna engessada por um tempão. Quando tira o gesso, a perna tá fininha. Então os pés é a mesma coisa. Se você não usa esse mecanismo, se você não consegue usar esses músculos que vão te impulsionar para cima, que vão te estabilizar, aos poucos você vai perdendo o tônus e a força desses músculos. Então eu vou te ensinar uma sequência de exercícios aqui para você colocar no seu dia a dia, ou pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, para você começar a entender como usar os seus pés direito. Fazendo isso com uma certa frequência, em pouco tempo você vai perceber que o seu corpo vai entender que esse tipo de movimento é muito mais eficiente do que pisar nos calcanhares ou pisar do jeito que você pisava antes, porque ele entende que aquele outro jeito gasta muito mais energia, te cansa, te machuca, e esse jeito é muito mais funcional. Então, primeiro de tudo, deixa um like aqui. Se você não me segue ainda, já me segue aqui no YouTube e me segue no Instagram também, @milspace, tá? Lá eu também posto muita dica para você entender mais sobre essa educação corporal que a gente nunca teve e como viver sem dores. Então vamos lá. Primeiro de tudo, um exercício simples que você pode fazer é usar isso que eu te falei sobre, primeiro, né, pisar com calcanhar, dedinho e dedão. Esse movimento aqui você pode fazer em câmera lenta, como se estivesse em slow motion mesmo, para começar a obrigar que esses músculos agarrem o chão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou simular um movimento como se eu fosse caminhar, mas eu vou fazer isso forçando, fazendo mesmo esse movimento junto com os braços, como se eu quisesse sincronizar o movimento de subir a perna e subir o braço oposto, né? Porque na nossa marcha a gente anda com os braços opostos, é cruzado o movimento para ter esse movimento de impulso. Os braços ajudam também a gente a acelerar e desacelerar o movimento do nosso corpo. Então, quando você for fazer esse movimento aqui, já use o braço tanto para facilitar o movimento, quanto também para ajudar no seu equilíbrio. Então, ó, fazendo em câmera lenta, eu vou tentando, até mesmo como se fosse uma marionete, sabe? Então, eu vou guiando o movimento do meu pé com a minha mão, subir. Ó, às vezes dá uma falhada. Então, vai agarrando bem os dedos com o chão e tenta deixar os dedos bem abertos. Então, subo a perna, avanço, piso, coloco o calcanhar, dedinho e dedão e vou com o peso que estava antes aqui atrás, agora para o pé da frente. Desvio o peso lá de trás, colocando o peso nesse calcanhar, né? Nessa ponta de pé, até sentir que o peso deslocou para o pé da frente. Sentiu que o peso está todo agora no pé da frente, agora a mesma coisa. Agarra o chão com os dedos e vai fazer o mesmo movimento. Subiu,
transfere o peso, calcanhar, dedinho, dedão, subiu de novo. E esse movimento você vai repetir de 15 a 20 vezes. Então você pode ir, respira um pouco, vai, foca na mesma perna, vai, transfere o peso, vai para outra perna e aos poucos vai colocando mais elementos nessa prática, né? Você já está focando nos braços e na perna. Agora você pode fazer esse movimento junto da respiração. Então, quando eu for subir o pé e a mão, eu vou puxar o ar. Puxo o ar, agarro o chão e vou devagar. Solto o ar. Transferir o peso para o pé da frente, puxo o ar de novo. E aí você pode ir brincando com a velocidade desse movimento. Você pode ir mais rápido, né, transferindo, ou você pode ir bem devagar, quase como se fosse um tai chi. Então, ó, quanto mais lento, mais exigência desses músculos e articulações que estabilizam, eu vou colocar em cima do meu corpo. Então, quanto mais devagar, mais desafiador vai ser para você, só que mais o seu corpo vai absorver essa informação de que é importante esses músculos dos pés, que antes não te estabilizavam, agora te estabilizar muito mais. Beleza? Quero saber o que você sentiu com esse exercício, e agora eu vou passar um exercício um pouco diferente. Agora a ideia é que você fique com os pés parados no chão, colados, tá? Com essa ideia de, agora que você já entendeu que o quadril tem que estar neutro aqui, mirando para o chão, peso nos calcanhares e nos dedos. Agora você vai começar a fazer o movimento só de soltar o peso dos seus braços para um lado e para o outro. Enquanto o seu corpo movimenta para um lado e para o outro, os seus pés estão aqui tendo que te firmar, te deixar estável esse tempo todo. Então, conforme tem esse movimento para lá e para cá, você vai perceber que vários desses musculozinhos do arco longitudinal, do arco transversal, dos músculos que ficam mais no meio, dos que ficam mais embaixo dos dedos, vão começar a trabalhar muito mais. Então, você pode começar primeiro só com o movimento dos braços e sentindo os seus dedos agarrando o chão. E aí depois disso você pode ir colocando o movimento da cabeça e dos joelhos também. Olha só, fazendo esse tipo de movimento, aos poucos, você começa até a sentir um cansaço nos dedos dos pés, no pé inteiro, porque agora você está trabalhando eles. E não só os músculos de baixo, mas esses músculos aqui, tendões, que te sustentam. Você vai começar a perceber que os seus tendões e a sua sustentação vai ficar muito mais forte. Então aí você já vai começar a brincar mais com esse movimento, conforme você vai sentindo mais firmeza nos seus pés. Esse aqui é um ótimo exercício para você fazer logo de manhã, porque com isso você já começa a ativar o seu corpo inteiro, e isso já pode ser até mesmo um aquecimento para o seu dia. Gostou desse movimento lateral? Agora você pode fazer esse movimento, ó, para frente e para trás. Joga o braço para frente, joga o braço para trás. E lembrando sempre, ó, de deixar os pés agarrando no chão. Eu continuo num ponto aqui onde eu sinto que eu estou um pouquinho inclinado para frente, né, ó. Tô aqui e nisso os meus dedos estão trabalhando o tempo todo. Deixa eu ficar um pouco mais para trás para não acertar a cortina. Agarro o chão e jogo o peso. Agarra o chão e vai brincando com seus braços. Joga o braço para o lado, joga o braço para frente, joga o braço para o lado, cruzando, e vai tentando estimular o máximo possível. Esse tipo de movimento aqui, aos poucos, você vai sentir que vai te dar mais estabilidade e vai relaxar todo o corpo. Além desse exercício, olha só o que você pode fazer. Se você tiver uma bola, você pode fazer movimentos como esse aqui. Segura a bola no chão, né, aqui em cima,
E aí você vai tentar fazer movimentos que a gente chama de movimentos de vibração. Então você pode segurar a bola e tentar chacoalhar ela em vários planos, porque com isso você começa a trabalhar também os músculos que sustentam o seu tronco, os músculos do core. Quando você faz esse chacoalhar todo em todas as direções, você joga mais instabilidade em cima do seu corpo. Mas, né, como você está com o pé firme ali no chão, ele vai garantir que todo o resto fique no lugar, porque aqui embaixo está muito estável. E aí, com esse trabalho, com toda essa vibração que está vindo aqui em cima, ali está recebendo todo esse impacto, toda essa informação e está começando a ficar mais forte. Então, olha só que legal. Você pode começar com movimentos mais curtos, você pode tentar fazer sem mexer o seu quadril. Ó, aqui eu estou tentando deixar tudo bem estável. Aqui eu já estou dando movimento. O pé gosta desse tipo de movimento também, mas ele também gosta de ser estimulado assim, travado. Mas esse travado, ó, eu faço sempre respirando. A respiração não pode travar, não precisa travar o abdômen. É só você ter essa consciência de que o quadril não mexe no movimento, ou mexe no movimento. E aí você vai brincando com isso. Vai colocando o peso para frente, para cima e para baixo, vai levando a bola para um lado e para o outro, movimentos circulares. Quanto mais você explorar esse tipo de movimento e trabalhar esses exercícios no seu dia a dia, você vai perceber que você vai ter cada vez mais facilidade para outros movimentos, seja na academia, seja no seu dia a dia, seja para caminhar, para correr, para pedalar. Tudo que a gente faz aqui nesse tipo de exercício é para você depois levar para o seu dia a dia. Então, com esses exercícios, que eu vou parar por aqui agora, você vai perceber que até o seu corpo vai ficar muito mais suspenso, né? Porque quando a gente está com peso no lugar errado, quando a gente joga mais peso para um lado do que para o outro, aos poucos, com o efeito da gravidade em cima do nosso corpo, você vai percebendo que o seu corpo vai ficando mais empilhado, né? Vai ficando amassado. Então, ganhando essa noção e esse tônus que vem de baixo para cima, aos poucos você vai ter cada vez mais um corpo suspenso e funcional. Agora eu quero que você deixe aqui um comentário para saber o que você achou desses exercícios e se você quer aprender mais sobre como cuidar do seu corpo inteiro, ter mais autonomia, não ter mais dores e ter uma postura perfeita, clique no link abaixo aqui no descritivo e acesse o meu conteúdo completo, com 108 aulas, para te ensinar como cuidar do seu corpo de manhã, à tarde e à noite para preparar sua noite de sono. Então, clica aqui embaixo no seu corpo sem dor e aproveita aqui que eu coloquei para você numa plataforma, na Hotmart. Então, tá tudo mastigadinho, é um curso completo, com todo o método que eu uso aqui na MilSpace, para você fazer em casa. Você consegue até mesmo, se você quiser, parcelar, e você vai pagar, se eu não me engano, R$20 por mês. Ou você vai pagar R$297, tá? Então aproveita que eu tô te dando 70% de desconto nesse conteúdo que é totalmente educativo e para que você leve para sua vida inteira. Então te espero lá e quero seus comentários aqui. Valeu!